Para a gravação entrar. Bom dia, Eliabe. Bom dia, Maria Clara. Estamos gravando. Primeiramente, um aviso, né? Vocês já estão sabendo, provavelmente. Amanhã vocês vão fazer a Olimpíada Canguru, certo? E não teremos a nossa aula de amanhã. Então, eu já cancelei a aula de amanhã. Vocês receberam o link, provavelmente, hoje de manhã. Mas quem ainda não recebeu, não vai receber porque eu cancelei, tá? Outra coisa é que na terça-feira da semana que vem, depois do feriado, também não haverá aula. A escola tem problema com datas, aí tem uma data que a gente vai ficar sem aula também. Na terça-feira, dia 13 de outubro. Então, nós vamos nos rever somente na quarta-feira, dia 14, daqui a uma semana. Ok? A gente vai precisar selecionar alguns conteúdos para que a gente consiga trabalhar o que é essencial para vocês, para o ensino médio. E, de qualquer forma, ano que vem, com essa situação diferenciada, é bem provável que a gente tenha que adaptar também os conteúdos para que haja uma evolução gradativa e racional, né? Para todo mundo ir aprendendo. Então, amanhã, vocês têm a Olimpíada Canguru, das 7h30 às 9h30, me parece. E na terça que vem, então, dia 13, também não teremos aula. Folga para vocês também. Ok? Nós vamos voltar à questão de ontem para falar um pouco mais sobre ela. Olha aí, nós fizemos a tabela. Essa tabela vocês já preencheram, né? Os valores dessa tabela vão de 74 a 24 e depois de 24 a 74 de novo, né? Acho que não há necessidade de escrever. Aí vamos responder essas questões aqui com calma para verificar a razão de cada uma dessas coisas. A primeira é quantos valores numéricos de P correspondem a cada valor numérico de L. Então, a cada valor numérico de L corresponde a apenas um valor de P. Né? Para o L igual a 1, o único valor de P é 74. Não existem dois valores para L igual a 1. Então, nós podemos escrever na letra P apenas 1. Ok? Apenas 1. Agora, existem no quadro valores numéricos de P relacionados a mais de um valor numérico de L? Sim. Eles estão sempre aos pares, não é? Existem dois valores de P relacionados a mais valores numéricos de L. 74, aliás, um valor, né? 74 corresponde ao 1 e corresponde ao 36. Então, essa pergunta aqui tem como resposta sim. Certo? Isso quer dizer o seguinte, ó. Numa função, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, certo? Isso aqui pode acontecer. Por exemplo, o número 1 e o número 36 encontram o 74. Certo? Porque você pode, por exemplo, pensar, duas pessoas podem ir até o mesmo lugar. Então, para o número 1 dá 74, para o 36 também dá 74. O que não pode acontecer é o que ele pergunta na letra A. Vejam só, se eu tenho um valor aqui, isso aqui não vai ser possível. Tá? O número 1, por exemplo, ir para o número 74 e ir para o número 40. Isso aqui é impossível. Não é? É como se uma pessoa fosse ao mesmo tempo para dois lugares. Isso não é possível. Uma pessoa não pode ir ao mesmo tempo para dois lugares. Mas duas pessoas, como aqui,
Duas pessoas podem ir para o mesmo lugar. Certo? Na letra D, sendo L a medida do lado AB, como você representa em termos ou em função de L a medida do lado BC, a gente fez BC igual a 36, que é a área, dividido por L. Certo? 36, que é a área, dividido por L. Porque nós temos sempre o L, que é o AB. E para essa, como nós sabíamos a área, cada vez que muda o AB, a gente divide o 36 pelo L. Certo? Agora a fórmula, vejam só, nós teríamos a fórmula perímetro, né? Perímetro é 2 vezes AB mais 2 vezes BC. Certo? Então, vai ser perímetro 2 vezes L, que a gente chamou de AB, mais 2 vezes BC, que nós chamamos de 36, dividido por L. Assim, o perímetro vai ser igual a 2L mais 72 sobre L. E como ontem já fizemos, aqui vai o MMC, L dividido por 1 vai dar L, aqui, dividido por 1, L dividido por 1 dá L, vezes 2L, L vezes L, L ao quadrado. E aqui fica apenas 72, porque L dividido por L dá 1, e 1 vezes 72. Então a fórmula reescrita e vai ficar 2L ao quadrado mais 72 dividido por L. Essa aqui é uma função de segundo grau. Vocês têm expoente 2. Se ela é de segundo grau, ela vai ter isso aqui. Aqui como está nesse primeiro conjunto possível. Porque para uma equação de segundo grau, vocês lembram que também há sempre duas raízes. Aqui há dois valores para os quais a gente encontra uma mesma resposta. Assim como há dois valores para os quais a equação de segundo grau é igual a zero. Ok? Tem ainda as perguntas na letra F, na página seguinte. Na página seguinte, nós temos, então, mais duas perguntinhas. Na fórmula deduzida no item E, qual é a variável dependente e qual é a variável independente? Aqui nós podemos dizer que a variável independente, certo, é o L. Mudando L, muda a variável dependente, que é o P. Certo? Agora, na G, um retângulo nas condições dadas no enunciado tem perímetro de 24. Vocês só precisam ir lá na tabela e observar que se o perímetro é 24, o lado é 6. Na verdade, esse é um quadrado. Então, a resposta é as dimensões. Seria, então, AB igual a BC igual a 6 centímetros. Ok? Muito bem, gente. Aí, vamos dar continuidade. E aqui vocês têm uma explicaçãozinha do que nós estamos fazendo. Ao realizar a sessão, você deve ter concluído que existem situações em que uma variável é função de uma outra variável.
Então, aqui, nós temos a frase-chave desse nosso conteúdo, o que é função, tá? Além disso, sempre é possível escrever uma fórmula ou lei de formação. Vamos ver daqui a pouco que também podemos construir a partir da fórmula, podemos construir um gráfico, certo? Antes, porém, vamos preencher mais uns quadros que vocês têm aí para finalizar essa etapa e depois, então, falar sobre essas questões de função, fórmula e gráfico. Parece que veio alguém. Uau! Nós temos aqui, nessa página, começa, né, a retomada de cada um dos itens. Então, eu vou fazer com vocês aqui para preencher isso. Do primeiro item, foi lá na frente dos números, dos numerais lá, né? Onde a gente tem a fórmula T é igual a 2n menos 1. A variável dependente sempre é a primeira, porque t é dado em função de n, que é a variável independente. Aqui, o conjunto A pode ser o conjunto dos números naturais diferentes do zero, porque a gente começou no número 1, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Certo? No conjunto B, nós temos os naturais ímpares, etc. Então, essa é a resposta para o nosso primeiro quadro. A fórmula, a variável dependente e a variável independente. Graficamente, se vocês quiserem ter uma ideia desde já, isso aqui ficaria assim. Para o número 1, deu número 1. Para o número 2, deu 2, 4, menos 1, 3. E assim por diante. Como se trata de números naturais, nós vamos ter os pontinhos nos gráficos, porque entre o 1 e o 2 não existe número natural. Se fosse números reais, a gente teria uma reta completa, porque para cada ponto aqui existe número real. Mas isso é outra história. Só adiantando aqui, já que nós vamos falar de gráficos daqui a pouco. Ok, então, essa tabela aí é a primeira que a gente preencheu, tem as demais também. Vamos adiante, então. No nosso segundo caso, temos a fórmula do item 2, temos que fórmula? No item 2, nós temos aquela fórmula Q, que é a quantidade, né, igual a 4 pedras mais 4. É a quantidade de pedras quadradas colocadas no reservatório para peixes. A variável dependente, então, novamente, é o Q, que depende da quantidade de pedras. O conjunto A seria a quantidade P de pedras, certo? Então, podemos colocar uma pedra, duas pedras, também teremos aqui N estrela, ou seja, quantas pedras quisermos colocar na bola, certo? O conjunto B vai ser o quê? Vamos ter 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Então, o B vai ser dado pelos valores 8, 12, 16, porque nós teremos sempre múltiplos de 4.
Para 3, 4 vezes 3, 12 mais 4, 16. E assim por diante. Então, aqui estão os múltiplos de 4, né, a partir do 8. Conjunto B. Pode ser entendido assim. Legal? Essa, então, a do item 2. Certo? Item 2. Muito bem. Item 2 é do reservatório para peixes. Item 3. Corrida de táxi. Então, essa questão aqui, como eu disse ontem, ela é bastante corriqueira, né? Ela existe na vida prática. E nós temos aqui a fórmula que o preço da corrida é 2,50 vezes a quantidade de quilômetros mais 5,50. Pegou alguém? A nossa corrida de táxi, então, tem essa fórmula: 2,50 vezes K mais 5,50. A variável dependente é o preço. O preço depende da quantidade de quilômetros, certo? O conjunto A começaria em 5,50, não é? Isso, daqui para frente, ele seria, vai depender da quantidade de quilômetros. A gente ontem viu preços com vírgula, preços sem vírgula. Então, a gente pode dizer que desculpa, a quantidade A é a quilometragem. Perdão, troquei aqui. A quantidade A é sempre da variável independente, tá? Então, aqui, nós podemos dizer que vai ser o conjunto dos números reais, certo? Positivos, não negativos. Conjunto dos números reais não negativos. Por quê? Eu posso ter 0 quilômetros, eu posso ter 0,1 quilômetros, posso ter 0,5 quilômetros, posso ter 2,75 quilômetros, não é? Isso é relativo. O quilômetro fechado custa 2,50, mas se eu andar só meio quilômetro, só vou pagar 1,25. Mais os 5,50, né? Aqui o conjunto B, sim, é o conjunto dos preços, tá? E esses preços começam a variar a partir de 5,50 para cima. Certo? Então, seria P pertence ao conjunto dos números reais, tal que P é maior ou igual a 5,50. Porque se você não andar com táxi, o primeiro valor que você vai ver é 5,50. Então, parte de 5,50, pode ter 5,51, 5,59, vai depender da quantidade de quilômetros que você pode rodar. Claro que ninguém vai rodar 0,1 quilômetros, né? Com 100 metros dá para andar a pé. Mas, para satisfazer a função, né, preço em função da quilometragem, a gente precisa considerar esses valores também. Tá legal? E a última, a situação número 4. Situação número 4.
que é a situação do perímetro. Então, aqui, nossa fórmula é perímetro igual a 2L ao quadrado mais 72 dividido por L. Beleza? Variável dependente é o perímetro. A variável independente é a quantidade de lados, a medida dos lados. Aqui o conjunto A é 1, 2, e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 6, depois tem o 9 e os outros, né? E vai até 36. Certo? Já o conjunto B é formado somente pelos elementos 24, 30, 40 e 74. 74. Certo? Então, é isso que nós vamos considerar aqui. Por quê? O 24 é utilizado 2 vezes, aparece 2 vezes o 30 também, e o 40 e o 74. Eles aparecem 2 vezes. Legal, gente? Então, essas fórmulas, para a gente lembrar, são funções. Aqui, perímetro em função da medida do lado. Na anterior, preço em função da quilometragem. Quantidade em função do número de pedras. E assim vai. A gente sempre tem uma variável independente em função da qual a dependente vai ocorrer. Certinho? Agora vocês, por favor, peguem o caderno de vocês para utilizar esse caderno para copiar umas coisinhas que a gente vai curtir a partir de agora com o conceito de função. Então, hoje é dia 7, né? 7 de outubro de um ano muito estranho. 2020. Nós vamos curtir, então, o conceito de função. Certo? O que é função, matematicamente falando? É toda a relação entre duas variáveis e um conjunto A em A em um conjunto B certo? Que associa a todo elemento de A um único
elemento de B. Certo? Então, é uma relação entre duas variáveis. Vocês já viram. Uma chama-se independente, porque ela pode ser escolhida de forma aleatória. Aleatória quer dizer você escolhe como você quiser. Você escolhe quantos quilômetros você quer andar de táxi. Essa é a variável independente. E a outra variável é a variável dependente, porque depois da tua escolha, você vai pagar o preço correspondente. Certo? No caso da corrida de táxis. Depois da nossa escolha independente, a gente vai colher a dependência, a consequência da nossa escolha. Certo? Seja em uma corrida de táxis, seja em qualquer outro tipo de situação. Certo? E esse valor é único. Por exemplo, se uma pessoa X percorrer 10 quilômetros, vai pagar 2,50 vezes 10, que dá 25, mais 5,50, portanto, R$ 30,50. Se uma outra pessoa também rodar 10 quilômetros naquele dia, vai pagar a mesma quantidade. Duas pessoas podem ir ao mesmo lugar. É isso que está dizendo aqui, um único elemento de B. Cada valor de A vai ter uma única resposta. Cada quilometragem do conjunto A vai ter uma única resposta do conjunto B. Para entender isso, a gente usa uma coisa chamada diagrama. Certo? Um diagrama, ele vai ser formado, então, pelos conjuntos A e B. Certo? Vocês viram lá os valores de 1 até 36 para as medidas ali dos lados, né? Deixa eu fazer um pouco maior aqui. A gente viu 1, viu 2, viu 3, etc. E depois viu 12, 18, 36. Certo? No conjunto B, no entanto, só tem os números 24, 30, 40 e 76. 74. 74. Ali na nossa situação da tabela. Ok? Então, para o 36, nós temos 74. Essa é uma relação. Mas para o 1, nós também temos 74. Certo? Isso aqui é uma função de segundo grau. Quantos valores o 1? O 1 tem um único valor em B. O 36 também tem um único valor em B. Certo? Se eu escrever 36 de novo, ele vai de novo para o 74. Aqui o 2 está associado ao 40. E o 18 também. Isso pode. As duas pessoas podem ir ao mesmo lugar. E assim por diante. Certo? O 3 está associado ao 30. E o 12 também. Aí seria o 4 e o 9 que estão associados ao 24. 4, 9. Ambos associados ao 24. Então, todos os elementos do conjunto A, todo elemento de A, tem um único elemento em B. O número 1 só encontra o 74. Ele não encontra o 74 e o 30, por exemplo.
Número 1 só encontra 74. Então, essa é uma forma de diagrama, certo? Já falei para vocês antes, né? Se vocês tivessem algo assim, né? Valor 7 indo para 5 e indo para 12. Isso aqui não representa a função. Porque está negando o conceito. Todo elemento de A, tudo certo, é o 7, é o único elemento de A. Só que ele tem 2 correspondentes em B. E ele só pode ter um único. Então, nesse caso aqui, não representa a função. Só uma observação aqui para vocês entenderem melhor. Certo? Copiem isso direitinho, procurem entender. Sempre a questão, lembrando do táxi. Se você andar 10 quilômetros, todo mundo que andar 10 quilômetros vai pagar um único preço. Todo mundo que andar 10 quilômetros vai pagar um único preço naquele dia. Daí essa razão aqui do único. Porque na matemática os padrões precisam ter certas normas. Senão não dá para padronizar, né? Legal? Isso aqui, então, seria uma representação por diagrama. Essas duas bolinhas com os valores lá dentro. Certo? Posso apagar? Caso alguém esteja copiando, se manifeste oralmente para que eu aguarde um pouco. Ninguém? Todos já copiaram? Sim. Ok, muito obrigado. E aí vem uma outra questão. Agora vocês vão perceber que vale a pena ter um caderno de linhas quadriculadas. E agora nós vamos trabalhar essa questão dos gráficos. Certo? Os gráficos, eles são representados no sistema de coordenadas cartesianas que vocês já conhecem, certo? Mas no sistema de coordenadas cartesianas é praxe a gente usar x e y, certo? Assim sendo, x vai estar aqui no lugar da variável independente. E o y vai estar aqui no lugar da variável dependente. Certo? Então, na nossa questão do táxi, por exemplo, nós teremos y como sendo preço. Tá? Do táxi. Da corrida. De táxi. E x seria a quilometragem. Quilômetros. Certo? Então, lá nas suas linhas quadriculadas, isso vai ficar bem tranquilo, porque nós podemos construir uma tabela. Certo? Uma tabela para x e y. Não precisamos fazer muitos valores aqui, mas vamos começar do zero, já que ninguém vai andar para trás, né? Andar de ré, ou seja, quilometragem negativa, não rola. Certo? Então, se você apenas perguntar, a bandeirada seria 5,50. Ah, mas eu não vou também sentar no carro e sem andar. Como eu disse antes, isso é só uma praxe para satisfazer o conceito. Claro que ninguém vai ficar sentado no táxi sem sair do lugar, né? Para 1 quilômetro, né,
por exemplo, daqui da nossa escola até o complexo da Festa Pomerana, ginásio da Alcimesa, você vai andar 2,50 mais 5,50, correto? Isso vai dar R$8. Beleza? Para 2 quilômetros, você vai andar 2,50 vezes 2 dá 5, vai dar R$10,50. E assim por diante. Daí, você vai colocar aí no seu caderno de linhas quadriculadas um sistema cartesiano, só que ele não vai ter a parte negativa no x. Né? A gente só tem valores positivos aqui. O nosso x varia apenas de 1 até 2 ou 3, que seja. E o nosso y, esse sim varia um pouco mais. Então, aqui nós teríamos 0. Para 0, vai dar 5,50. 1, 2, 3, 4, 5,50. 5,50. Para 1, vai dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos o ponto 1 e 8 reais. E para 2, nós temos 10,50. 9, 10 e 50. Vocês que têm linhas quadriculadas não precisam fazer essa linha pontilhada que eu estou fazendo. Basta colocar os pontos nos quadradinhos assim. Ou no meio do quadradinho. Nas linhas, tá? Vocês têm as linhas prontinhas. Para o 1, para o 2, já está tudo pronto. Não precisa fazer. Isso aqui a gente faz quando representa em folha que não tem linhas. Que não tem linhas quadriculadas. E gráfico é uma figura. Então, eu só usei 0, mas eu poderia usar 0,1, 0,2, 0,3. Para cada valor aqui desse eixo X, a gente vai ter um número correspondente. Para cada valor do eixo Y também, certo? A gente pode ter aí uma corrida custando R$8,12, por que não? Ou 125 centavos. Então, aqui a gente vai representar uma reta que segue para o infinito, afinal de contas, você pode escolher muitos valores para andar de táxi. E essa reta é o gráfico. Certo? Essa reta vai ser o gráfico dessa função. Tranquilo? Copiem para que eu possa mostrar o que acontece com o gráfico, se bem que vocês têm aula daqui a pouco, né? Eu acho que... Ou não, tem aula de inglês hoje? Eu estou sempre deixando você chegar em tarde na aula de inglês. Tem aula hoje, Wilson. É? Beleza, então... Oi. A Rafa, ela não veio porque ela estava passando mal, tá? Legal. Mas avisa ela, então, que na quinta de manhã é Olimpíada Canguru, a escola inscreveu todo mundo. Vocês já ganharam o meu nome? Login, né? Vocês têm que fazer um login, é isso? E amanhã não tem aula e na terça também não tem aula. Só vamos nos encontrar novamente na quarta para falarmos mais uma vez de gráficos. Mas eu acho que dá tempo ainda. Se bem que a aula começa 15 para as 9 com vocês, né? Então eu vou trabalhar na próxima aula o gráfico
se vocês quiserem fazer sozinhos o gráfico do perímetro. Não precisa usar as medidas na realidade. Usa menores para não ficar tão grande. Faça uma escala. Vocês vão perceber que esse gráfico vai ser uma curva. Aqui nós temos uma função de primeiro grau. A nossa função aqui é do tipo y igual a 2,50 vezes x mais 5,50. Então, ela é do primeiro grau e o gráfico é uma reta. Beleza? Se vocês tentarem fazer o gráfico daquela função dos perímetros, vocês vão perceber que esse gráfico vai formar uma curva parecida com isso aqui, tá? O menor valor vai ser o 24 e os maiores valores aqui para o 76. Então, aqui seria para o 1 e aqui para o 36. E aqui no meio para o 6. Isso é uma parábola ou não? Chama-se parábola. Muito bem. É do segundo grau, certo? E ela vai formar, então, uma parábola. Essa parábola a gente vai estudar bem, legal também ainda, no futuro. Por que que ela está assim? Ela também pode ser assim. A parábola tem muitas funções do dia a dia, seja das antenas parabólicas, seja do lançamento de um dardo na educação física, seja no lançamento de um míssil na balística, enfim, parábolas têm bastante função prática no mundo, no cotidiano. Mas isso é assunto, então, para a nossa próxima aula. Hoje vocês tiveram a noção de função, vocês tiveram a noção de diagrama e a noção de gráficos. Se vocês observarem nesse módulo, um pouco mais lá para trás, vocês vão encontrar malhas quadriculadas para fazer gráficos a partir dessas situações que a gente analisou hoje. Ok? Mas eu vou deixar vocês, então, para a aula de inglês e avisem ao grupo, então, que amanhã é Olimpíada Tartaruga. Falou? Tchau. Desculpa, é Olimpíada Canguru. Canguru, né? Tchau, tchau, um abraço.